idolatria torna a igreja fria e insensível, é correto dizer então que teologias como a teologia da prosperidade, teologia integral ou teologia até da libertação e tantas outras são formas paliativas de resolver esse problema? Eu acho que elas não são formas de resolver o problema, elas são a causa do problema, é o motivo do problema. Porque às vezes a gente pode achar que o emocionalismo ela é uma vida de sensibilidade para Deus, enquanto na verdade o emocionalismo, por exemplo, pode ser nada mais nada menos do que uma resposta para a nossa necessidade de experiências sensoriais para a gente se sentir bem. Enquanto que aquele que ama a palavra de Deus, ele não vai absolutamente se render a algo que seja mais importante do que a própria palavra, do que Deus está querendo dizer para ele, do que Deus está querendo mostrar para ele. Então eu acredito que teologias como a teologia da prosperidade, ela é o efeito, nesse sentido, ela não seria a causa, mas o efeito de uma crise do coração, de uma crise que não se sustenta mais no amor a Deus. Às vezes eu tenho a impressão de que a teologia da prosperidade ela é quase que um ateísmo inconfesso. Por que um ateísmo inconfesso? Porque eu não consigo mais acreditar que Deus me basta. Então o que me basta é o carro do ano, e Deus para mim é apenas um meio pelo qual eu alcanço aquilo que de fato é importante, que não é Deus, é o carro. Então eu uso Deus para ter aquilo que me é mais importante. Então nesse sentido é a incapacidade de acreditar que, a despeito de ter ou não ter, o que me é suficiente é Deus. É como o C.S. Lewis diz lá no Cristianismo Puro e Simples: o teu coração é do tamanho de Deus. Tente colocar qualquer coisa que seja no teu coração e sempre vai sobrar algum espaço. Ok, pastor. Não adorar ou não cultuar a Deus como Ele mesmo prescreveu nas Escrituras configura-se como idolatria? Muito boa pergunta. É exatamente esse o ponto. Isso é uma das coisas que o Greg Hill trabalha nesse livro e que eu acho importantíssimo. Se você quer saber se você não é um idólatra, sonde o seu coração e veja se você está adorando a Deus sobre todas as coisas. Se você não está adorando a Deus sobre todas as coisas, alguma coisa você está adorando. Você pode não ter consciência disso, você pode não ter percebido ainda isso, mas o fato de você não ter Deus acima de todas as coisas é porque tem alguma outra coisa aí, e que não está sendo dita, não está sendo falada. A pergunta é: por que não está sendo dita? Por que não está sendo falada? Por isso que quando alguém pergunta assim, puxa, como é que eu vou poder... Eu gosto muito dos meus filhos, gosto muito da minha esposa. Como é que eu vou saber que eu não estou amando a minha esposa e os meus filhos mais do que deveria? Se você ama Deus sobre todas as coisas, não tem culpa de amar a sua esposa de uma maneira incrível e seus filhos de uma maneira incrível. Você já tem a segurança que você precisa para amar qualquer coisa de uma maneira digna, quando você ama a Deus sobre todas as coisas. Jesus, quando vai trabalhar lá o sermão da montanha, foi uma das passagens que o Helder trabalhou ontem. Ele pega aquela passagem e diz: por que vocês andam ansiosos com as coisas da vida? Que é comer, beber e vestir, é coisa que só ele se preocupava, a gente não se preocupou com isso. Aí ele diz assim: não sabeis que a sua vida é mais importante que todas essas coisas? E aí ele dá dois exemplos, a partir de dois imperativos: observe as aves dos céus, e aí é para falar da comida e das vestes, que assim como o passarinho encontra a comida no meio do caminho e ele precisa ficar juntando os celeiros, assim a gente deveria viver a vida. E o outro é o lírio do campo, que é em relação às vestes. E aí ele termina a conclusão dele num terceiro imperativo, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Que aí sim ele apresenta algo que é mais importante do que comida, bebida e vestes, mas não só algo que é mais importante do que comida, bebida e vestes, algo que é mais importante do que a própria vida, que é o reino de Deus.
Então, se a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas, elas vão ser amadas, vão ser queridas de uma maneira digna. Por isso, o nosso exame não tem que ser: estou adorando, eu estou amando muito uma pessoa, a ponto dela ser um ídolo. Não, a tua pergunta tem que ser: eu estou amando Deus sobre todas as coisas? A gente não pode fugir dessa pergunta. Essa é a pergunta mais importante. Pastor, eu recebi aqui uma pergunta direcionada ao senhor. Na verdade, são várias perguntas. Eu vou tentar resumir aqui o que o irmão propôs. Pastor, nós podemos falar que o chamado movimento gospel gera idolatria em nosso meio? E se gera, como vencer a idolatria do movimento gospel? Sem dúvida. Mas eu não diria que é só o movimento gospel. Qualquer pessoa que está no contexto de destaque, ela é passível de criar um ídolo, e não só passível de criar um ídolo, mas de fazer de si um ídolo, na medida em que é um ídolo dos outros. Vou dar um exemplo. Eu gosto de pensar que a única maneira da igreja, de qualquer movimento da igreja, quebrar a idolatria é seguir aquele conselho do J.I. Packer, no livro que você não pode passar essa vida para você ver, chama-se Na Dinâmica do Espírito da Vida Nova. Ele diz o seguinte: a gente precisa aprender o ministério do Espírito, que é o ministério do holofote. Aí você fala assim: poxa, holofote? Gostei desse negócio do holofote. Você gostou do negócio do holofote até você entender apenas a palavra holofote. Quando você descobrir a missão do holofote, a coisa muda de figura. Ele diz: holofotes não trazem luz sobre si mesmo. O holofote ilumina sempre aquilo que de fato precisa ser visto. A grande pergunta que a gente precisa se fazer é não só o movimento gospel, mas se aquilo que você faz é um holofote para si mesmo, ou se ele é um holofote que ilumina aquilo que de fato tem valor e precisa ser visto, que é Cristo. O mundo não precisa saber que há a igreja olhando para a igreja. Se o mundo ver a Jesus, a gente vai saber que ali há a igreja, porque Jesus está sendo visto. Então o problema da idolatria nos meios e nesse movimento gospel, nos movimentos, né, que são mais de destaque, né, é a única coisa que a gente precisa aprender é o ministério do holofote. Mas parece que na igreja a gente reduziu a atividade dentro da igreja em duas, né? Ou pregar ou cantar. Se o sujeito não sabe cantar, se o sujeito não sabe pregar, então o cara não vai ter lugar para fazer nada na igreja, porque ele acha que a única coisa importante e digna para ser feita é pregar e cantar. Mas não é tudo isso. Não é? A gente precisa encontrar outros meios de glorificar a Deus e saber que Deus é glorificado independente de você ser visto ou não. De que o importante é que Ele seja glorificado. Pastor, vamos lá. Essa pergunta é a seguinte: o que o senhor acha de alguém idolatrar uma denominação ou de algum teólogo que seja um representante dessa denominação? Por exemplo, exemplificar aqui, Calvino, pessoa que idolatra Calvino. O que o senhor acha disso? É pecado.